Gente, boa noite a todos, todas e todos vocês. É um prazer imenso podermos estar aqui nesse projeto de extensão da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e do Laboratório de Educação em Gênero, Educação e Sexualidades, o LEGESEX, coordenado, né, pela professora Joyce Alves. Estou aqui, Jairo, Jairo Carioca, psicanalista, pesquisador do LGSEX, e Ronald Lopes, psicanalista também, pesquisador do LGSEX, coordenamos esse projeto de extensão. Todo mês nós escolhemos um amigo ou uma amiga, né, que vem debater conosco o filme, e a escolha do filme não é nossa, é do convidado ou da convidada. Dessa vez, nós convidamos o querido amigo Márcio Garrite, que já esteve com a gente já em 2 outros encontros, né? O Márcio, além de ser um amigo muito querido, o Márcio ele é psicanalista, né? Pela sociedade conhecida como SPID, né? A Sociedade de Psicanálise Iraci-Doyle, aqui do Rio de Janeiro. É bacharel em filosofia pela Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, mestre em psicanálise e cultura pela Veiga de Almeida, doutorando em psicologia clínica pela Pontífica Universidade Católica do Rio de Janeiro, e é pesquisador exatamente dessa área que a gente dialoga bastante, que é psicanálise e cultura, psicanálise e tecnologias, né? Além disso, é professor do programa de pós-graduação em psicanálise e cultura contemporânea, e também é articulista ali, como eu mostrei para vocês, né? A gente até colocou alguns escritos dele, ali no canal da Band UOL, que é o canal Os Nós da Mente. Eu acho que o Márcio é quem mais escreve ali, gente. Toda semana eu recebo um artigo dos Nós da Mente, eu já vou ver lá, já sei que esse artigo é do Márcio. Porque é quem mais está dialogando assim, com os temas muito, muito atuais, né? A coisa da cultura mesmo. Eu acho isso muito fantástico. Márcio, meu querido, seja bem-vindo e é um prazer imenso ter você aqui, tá? Boa noite aí a todos e todas. Obrigado, Jairo, Ronald, todos aqui. Prazer estar com vocês conversando sobre uma coisa que eu gosto muito, que é cinema, né? Então, te confesso que eu escolhi esse filme na época que a gente conversou, porque eu tinha acabado de assistir, então eu ainda estava extremamente impactado pelo que o filme passa, né? Sobre as coisas que o filme trata. Não é um filme fácil, é um filme extremamente difícil. É um filme de gatilhos, né? Como eu costumo dizer, gerador de gatilhos. Não é agradável o que se expõe ali, como se expõe. E, enfim, são coisas assim que eu acho interessante a gente discutir. Toda vez que a gente se eu posso dar sequência, né, Jairo? Pode, fica à vontade, amigo. Então, beleza. O microfone é seu. Maravilha. Toda vez que a gente vê um filme, cada um tem uma visão do filme, cada um tem uma forma de enxergar o filme. E o meu papel aqui não é fazer uma análise fílmica, uma análise técnica, cinematográfica, e etc, etc. O meu papel aqui é pegar aquilo que me atravessou, né? É pegar aquilo que para mim fez um sentido para além, né? Aquela coisa que gera um certo impacto, que gera uma produção subjetiva para mim, e a partir disso começar a falar o que eu enxergo dali, o que eu enxerguei dali, o que a gente pode conversar a partir disso, né? Então, assim, essa parte técnica eu não vou me ater, e sim vou tentar pegar as outras questões. Nesse filme, a gente tem 3 pontos, e eu não sei se vai dar tempo de eu falar dos 3, mas a gente vai conversando, que me chamaram mais atenção, né, de uma certa forma. O primeiro ponto é a culpa ligada à religião, né, o papel da religião e a culpa. Os dois atrelados, não é novo isso, mas a maneira como é colocado me atravessa e a gente pode conversar um pouco sobre isso. Uma outra coisa é um pano de fundo de forma indireta, onde aquilo não é tratado de forma direta, mas indireta, e ao mesmo tempo tem uma mensagem, e essas mensagens indiretas são as melhores, que é a coisa desse conservadorismo do século XXI, né? Aquela coisa da política, do Trump, do conservador e não sei o quê, mostrando aquela coisa que a gente vive no Brasil, viveu muito mais forte, mas ainda vive, claro, que é a coisa do bolsonarismo aqui e lá, aquela coisa desse trumpismo, desse movimento que a gente pode atrelar a esse papel, né, de utilização da religião. Então,
É um outro pano de fundo muito importante. E um terceiro ponto que me chama muita atenção é a forma como o trauma é tratado. Então a gente tem ali todos os personagens trabalhando, cada um dentro de como recebe esse processo que vive, né, o trauma que vive, como é que se dá a relação mortífera do sujeito com o trauma, né, com o sintoma vivido. E aí nada melhor do que trazer o Ferenczi para trabalhar isso. Na minha opinião, não existe um pensador melhor do que Ferenczi para falar de trauma. Quando a gente pensa em trauma, para a minha visão, né, na minha análise, eu acho que falar de trauma sem falar de Ferenczi fica uma lacuna. Então, a maneira como o Ferenczi vai falar do trauma. Então, eu pretendo discorrer um pouquinho, bater um papo assim, em cima desses 3 pontos, né, onde a gente pode falar um pouco do Freud, da religião, onde a gente pode falar um pouco dessa coisa do populismo, né, pegando aquele pano de fundo, puxando para a gente aqui, né, a negacionismo, populismo, fanatismo, né, isso que é trazido como um pano de fundo do filme, e falar um pouco das reflexões sobre o trauma a partir de Ferenczi, né, mais ou menos ali na década de 30, por ali, quando Ferenczi escreve um texto chamado Reflexões sobre o Trauma. É um texto pequeno, mas extremamente poderoso sobre as saídas do sujeito frente ao trauma, que eu acho que é o centro, né, de tudo. Então, acho que a gente pode partir por esse caminho, né, uma sugestão para vocês pensarem e participarem com perguntas quem quiser. Então, vamos tentar iniciar. Assim, o filme ele começa falando, né, sobre se salvar das nossas próprias histórias tristes. E o que a gente faz, né, para se salvar das nossas próprias histórias tristes? A partir do momento em que a gente se coloca numa situação, ou a vida nos coloca, seja pelos fatores que for, né, coloca a gente frente a histórias tristes, a questões difíceis de haver. Eu acho que aquele termo do Winnicott muito bom, que é o medo de colapsar, né? Gosto muito desse termo que ele usa, é muito bem trabalhado pelo Ogden. Eu acho que o Ogden é um leitor, o André Green também, né? Mas o Ogden é um leitor fantástico do Winnicott. Quando ele vai fazer essa leitura, né, do medo do colapsar, então a gente está pensando assim, que saída paradoxal a gente vai criar, porque ela é sempre paradoxal, frente às nossas histórias tristes, frente aos fatores, né, insuportáveis que a vida nos coloca. E aí nasce, nessa saída paradoxal, uma relação extremamente mortífera com esse processo, né, com esse objeto, com esse sintoma, com isso que marca o nosso caminho. E pegando inicialmente pelo protagonista, que ganhou o Oscar, né, todo mundo sabe disso, uma coisa que me chama a atenção, né, e aí não tem como não chamar o Ferenczi para a gente começar a pensar, é a maneira como o protagonista vai falar desculpa a cada 5 minutos para todo mundo. A tudo ele pede desculpa. Ele pede desculpa por existir. E por que ele pede desculpa por existir? Porque ele já não é mais um sujeito. Não ser um sujeito é a relação que ele trava num processo de aniquilamento de si frente à situação do trauma. O Ferenczi vai dizer, no Reflexões sobre o Trauma, e ele sofre um trauma, quem viu o filme acho que sabe, acho que não preciso contar a história do filme, eu já estou indo direto para a análise, acho que todo mundo viu o filme, né? Então, como eu falei, eu não vou fazer análise fílmica, eu estou indo direto nas minhas reflexões. Quem não viu o filme, me perdoa, pode ser que fique um pouco perdido, mas a gente tenta ver o que fazer depois. O Ferenczi vai dizer, em Reflexões sobre o Trauma, que a primeira coisa que o sujeito faz ao viver um trauma é entrar num processo de aniquilamento de si. Ele perde a capacidade de resistir, de agir, de pensar e de se defender. Isso é o trauma, né? E por que isso acontece? Porque o trauma vem sem nenhum preparo para o sujeito. E é justamente por isso que se forma um trauma.
O pedido de desculpa é uma forma, me desculpa, me desculpa, me desculpa, é uma forma de marcar que eu não existo mais, que eu não sou mais um sujeito. Me desculpa porque eu respiro, me desculpa porque eu estou aqui, me desculpa porque eu existo. Né? Eu tenho nojo de você, me desculpa porque você tem nojo. É tudo uma desculpa, que é um aniquilamento de si. O Ferenczi vai dar o nome disso de comoção psíquica. Né? A comoção psíquica é justamente isso que marca a não defesa do sujeito frente àquilo que ele vive, né? Frente a esse processo traumático que ele vive. O trauma, na verdade, ele é um grande gerador de angústia. Porque a angústia, né, partindo dessa reflexão, ela vai marcar um sentimento de incapacidade do sujeito frente à vida. E aí é interessante que o Ferenczi ele vai começar a marcar alguns tópicos, alguns pontos que eu separei aqui para falar com vocês, sobre as consequências do sujeito frente a essa vivência traumática, né? Isso que a comoção psíquica traz. Uma das primeiras, isso não tem ordem, né, gente? Isso é forma de falar. Uma das coisas que o sujeito faz, né, primeiras entre aspas, que o sujeito faz, submetido a um processo traumático, é a criação de um processo de fuga da realidade. A fuga da realidade é um funcionamento muito comum para um sujeito que está ali vivendo uma consequência traumática. Criar uma realidade, fugir daquela realidade para viver uma outra. Ou simplesmente entrar num processo de fuga. O centro é a fuga, é fugir. Eu preciso acionar um processo de fuga da vida. Então, esse é um primeiro ponto que marca, né, a vivência traumática. Uma outra coisa que o Ferenczi vai marcar, né, é um processo de autodestruição do sujeito para compensação da dor. Eu preciso me autodestruir porque isso vai compensar a dor. Todos os mecanismos que eu puder fazer para me livrar do processo traumático são mecanismos que não vão dar, né, não dão, né, vazão a essa angústia, a essa dor que eu sofri perante a minha vivência traumática. Então, como não há um mecanismo psíquico que me libere disso, eu entro num processo de autodestruição. Porque assim eu compenso a dor maior que o trauma me trouxe. É isso que o protagonista faz. Ele come como arma. Ele não come para viver. A comida é a arma. É uma maneira de se destruir. É uma maneira de acabar com a sua própria vida. Porque a autodestruição vai compensar a dor de todas as perdas que ele teve e que no filme marcam duas. É a filha, que ele trata no fim do filme como me desculpa por eu ter te abandonado, e o namorado dele que morre, ou melhor, se suicida. Que também não suporta a perda. Né? Ele não suporta a perda do afeto, do reconhecimento, do amor, né, frente ao que ele é, e ele se mata por causa da religião. Ele não dá conta de ser gay e a religião vindo com todo esse processo de culpa. Então, olha quanta perda. A gente está lidando... Esse filme é um filme ferenziano, que é um filme que fala de trauma do início ao fim, onde todos os personagens se colocam de maneira autodestrutiva, de maneira violenta, frente à incapacidade de lidar com a perda. E é isso que é o trauma. Né? Uma incapacidade de lidar com aquilo que aconteceu, porque foi feito sem preparo, que é um termo do Ferenczi. Né? O trauma é algo que vem sem preparo. Ele vem. Ele te devasta de uma maneira completa. Né? Então, a autodestruição para compensação da dor é um outro ponto que a gente pode começar a pensar do sujeito que passa pelo processo traumático. Uma outra coisa que ele também aponta nas reflexões dele sobre o trauma, o sujeito traumatizado, né, que passa por isso, é um sujeito que ele vai falar, há um desenvolvimento de uma desorientação frente aos seus atos, tá? Para a redução dessa percepção do que ele está fazendo para se destruir. Ou seja, desorientação. Assim, por mais que haja uma razão que me pontue frente a isso que faço, existe uma parte do eu que está completamente desorientado, incapacitando, né, o sujeito a perceber de fato o que ele faz consigo. Então, desorientação. Até porque o Ferenczi vai falar muito da clivagem. Né? Ele vai falar muito desse sujeito que é clivado, que é desmentido, e que tudo isso para o Ferenczi se dá no eu. Né? É como se houvesse uma cisão no eu, onde razão e emoção não se conciliam mais. Né?
O sujeito tem uma relação diferente com a linguagem, uma relação diferente com a vida. Né? Não há uma percepção. O sujeito não está na cena. Essa clivagem de razão e emoção na vida do sujeito faz com que ele vire um espectador do seu próprio sofrimento. Então, a desorientação é uma coisa que, de uma certa maneira, vai colocar ele, vai capacitá-lo, né, entre aspas, sem aspas, vai capacitá-lo, de fato, né, a entrar no processo de percepção, vai impedir a sua percepção, de fato, daquilo que ele faz para a sua autodestruição. Né? Então, esse é um ponto. Desorientação, comum às pessoas traumatizadas. Uma outra coisa que ele vai pontuar também, de uma maneira muito interessante, é o sujeito traumatizado ele tem medo de enlouquecer. Assim, o medo de ficar louco. Isso é um ponto que ele também coloca. Né? Esse medo de ficar louco coloca o sujeito, desperta o sujeito para uma outra defesa, ou melhor, para uma série de outras defesas para a proteção do sujeito frente a essa loucura. E aí o que ele vai dizer? Né? A paranoia, o processo persecutório. Eu começo a criar um processo persecutório como forma de não sofrer novamente, porque o processo persecutório vai fazer com que eu tente antecipar todo tipo de acontecimento da minha vida. Então, eu vou viver num processo de uma necessidade absurda de implantação de controle frente a tudo que eu puder, né? Controlar a vida, controlar o mundo. Para que eu não sofra de novo aquilo que veio sem preparo, aquilo que me pega sem condições. Então, assim, é claro que a gente pode pensar a melancolia, a gente pode pensar a onipotência, a gente pode pensar uma série de coisas a partir disso, mas a gente pega aí, inicialmente, esse processo persecutório como algo muito comum, como uma grande ação de defesa, para que eu não sofra de novo. Né? E aí ele vai falar que o analista ele precisa abrir caminhos frente às defesas desse sujeito na clínica. Frente a essas defesas, que são alguns pontos de defesa, que isso tudo são defesas, frente ao trauma, frente a isso que o sujeito passa. Né? E aí eu não vou entrar na questão clínica, a gente pode discutir isso depois, mas o Ferenczi trabalha muito a coisa da benevolência, da horizontalidade, né? Frente a esses sujeitos que precisam de um analista, uma postura elástica. Ele usa muito esse termo, né? Uma postura elástica, frente a uma elasticidade da técnica. Então, assim, são sujeitos extremamente fragmentados, sujeitos que desenvolvem defesas extremamente violentas, autodestrutivas, e que vão precisar, na clínica, de acordo com o Ferenczi, de um analista elástico, de um analista horizontalizado, de um analista que consiga, de fato, abrir caminhos para uma nova costura frente a esses eus fragmentados, entre aspas. Ok? Então, acho que a gente pode começar a pensar o filme a partir desses personagens. Eu falei só de um agora, a gente vai começar a falar de todos, na verdade são poucos, né? Que vão, frente aos seus traumas vividos, todos por perda de alguma forma, têm alguma perda, e vão se colocando dentro de uma via compensatória, autodestrutiva, porque não conseguiram suportar aquilo que vem sem preparo. Esse é o ponto, eu gosto muito desse termo, né? É o que vem sem preparo, por isso traumatiza, gera comoção e coloca o sujeito frente a essas defesas super paradoxais, porém, defesas, por serem paradoxais, óbvio, né? Que vão colocar o sujeito numa, assim, é isso ou eu colapso. Então eu preciso me colocar assim, porque senão eu colapso. A gente tem esse protagonista que vai se defender dessa forma, como eu já acabei de falar, dentro de uma postura autodestrutiva, comendo, né, para tentar preencher uma coisa que ele perdeu 2 vezes, e é uma comida que não acaba, é um engolir tudo. Né? Ele já não é mais um sujeito, ele já se despersonalizou, ele pede desculpa para a existência, e ele deixa bem claro, eu não estou interessado em ser salvo. Né? Tudo bem, eu vou morrer sexta-feira, mas é isso.
desorientação, autodestruição, fragmentação do eu, ele não... Acabou. Ele já não é mais o sujeito. Ele já não está mais vivo desde a segunda-feira, quando começa o filme. Né? Então, esse é um ponto. A gente também pode perceber que, para além dele, a gente tem a enfermeira dele, que é a amiga dele, né? Que também participou da família um tempo atrás. Ela tenta compensar a perda do irmão, cuidando de um outro morto, que é o protagonista. Né? Então, ali há um processo compensatório. Só eu posso te ajudar. Mas ajudar um morto. Ela sabe que ele já está morto. Então, a gente tem uma compensação. A gente tem a filha, que eu achei o mais interessante, é a filha dele. A filha é um personagem clichê, extremamente clichê, mas extremamente interessante. Né? Eu não dou conta do amor que eu sinto por você. Esse amor é inviável. Esse amor, ele não pode ser exposto. Então eu vou trocar isso te odiando. Né? Então tem um excesso ali de ódio, que é só uma forma de confirmar que eu te amo tanto que eu não sei viver sem você, mas eu não posso continuar te amando porque você me abandonou. Então eu vou demonstrar isso te odiando. Eu preciso. Odiando você e projetando o meu ódio em você, em todos à minha volta. Que era o que ela fazia. E o que era isso? Um grito de, por favor, me abraça, me acolhe. Eu não dou conta. Né? Então eu vou projetar tudo isso. Então, isso é um ponto, né? Também. O próprio namorado dele, que se mata, e aí a gente vai entrar na culpa de já, né? Quando ele vai, por não dar conta da sua orientação sexual frente ao meio em que ele vive, aí a gente pega o Freud lá em Moral Sexual Cultural, né? O Freud termina esse texto de uma maneira muito melancólica, de uma maneira muito, muito densa. O Freud, ele tem uma visão densa, bem schopenhaueriana da vida mesmo. Né? Então, assim, qual é o ganho que a civilização tem? Talvez o homem não civilizado estava mais bem posicionado que a gente, né? Porque a gente tem que reprimir tudo e a gente não tem nada que chegue ao alcance para substituir isso. Então, qual o ganho que tem? Né? Por que eu vou entrar num laço social que me coloca dessa forma? E aí acho que é por isso que ele vai desenvolver o totem tabu, né? Colocando a coisa dentro de um processo mítico e psíquico, lá alguns 5 anos depois, se não me engano. Então a gente tem ele vai né, o namorado dele se identificando dessa forma e se matando, no final das contas, né, morrendo. A gente tem também o missionário, né, aquele pregador, Mirim, que aparece lá, cheio de conflitos, que vai tentar compensar mais uma vez, né, aquilo que ele trai, né, agindo daquela forma em cima. E aí é interessante porque, no final, o protagonista, quando coloca ele contra a parede, ele bota tudo para fora. Eu tenho nojo de você, sim, e tal, e ele explode lá, né, olhando o protagonista na cadeira de rodas e põe, de fato, tudo aquilo que ele é, né, escondido em cima daquela máscara religiosa. Ou seja, a gente está lidando com personagens todos se havendo da maneira mais sofrida, paradoxal e doentia frente a essa perda. Frente àquilo que perdeu, que não pode ser substituído, que eu não dou conta de ter perdido, e automaticamente eu vou desenvolver um movimento paradoxal, sofrido, tudo isso para eu não elaborar a perda, porque eu não dou conta. Eu não dou conta de elaborar isso que perdeu, isso que foi. Então eu preciso criar algo paralelo, porque elaborar a perda é colapsar. Né? Em lutar, é algo assim, me parece que tem sido cada vez mais difícil, né? Eu sei como é que está na clínica de vocês, mas o processo de enlutamento ele é muito doloroso. Então abrir a negação, de uma certa maneira, parece ser, claro, né? Menos doloroso do que você, de fato, tentar enlutar algo que você perdeu e que você não dá conta de perder. Né? Até numa sociedade em que a gente é preparado, entre aspas, ou sem aspas, vocês que sabem, a não perder, não aceitar nenhum tipo de perda.
a não entender a finitude de nada. E parece que a gente está sendo preparado, principalmente a galera que nasceu no século XXI, a continuar na posição de majestade bebê. Né? Isso também é um ponto para a gente discutir. Bom, antes da gente chegar na culpa, já que eu estou falando de negação, a gente também pode pensar esse processo que vem como pano de fundo, em duas ou três cenas, em cima da política, né? Em cima dessa política negacionista, em cima dessa política neoconservadora desorientada, em cima desse populismo necessário. E brevemente tem um artigo meu, Jairo, sendo publicado, e aí eu vou fazer só um link. O nome do artigo se chama Malditas Antenas Harp, Reflexões sobre o Fanatismo, que é em cima daquela senhora que aparece, onde estavam aquela galera acampada de frente para os quartéis, né, pedindo invasão, pedindo golpe, de não sei o quê. E aí o Paulo Cogos, né, que é uma figura também, vou chamar de complexa, para não falar o que eu penso, que acho que não precisa, ele estava ali filmando e de repente vem uma senhorinha atrás, né, o mundo caindo, tempestade, não sei o quê, e aí a senhorinha fala, isso não é aquecimento global, não. Isso aqui é antenas HAARP, né, que está manipulando o tempo, né, ou seja, resumindo assim, os comunistas estão mexendo no tempo para matar a gente afogado aqui, com chuva, para o nosso mito, enfim, é coisa da mentalidade paranoica do sujeito fanático. E isso me inspira para pesquisar. Eu escrevo um artigo assim, foi muito agradável ter escrito aquilo, e enfim, vai ser breve aí, pouco tempo ele vai ser publicado. Aí eu envio para você, Jorge, vai ser aí, você dar uma olhada, vai ser um prazer. Eu vou falar um pouco sobre fanatismo, negacionismo. Me envia sim, e vai ser publicado, já sabe onde? Na Tempo Psicanalítico. Na Tempo Psicanalítico. Me envia sim, vou fazer questão de ler e de espalhar também. Então, esse pano de fundo que é trazido, né, não falando de negacionismo, tá, o filme não tem nada a ver com isso, mas traz como pano de fundo esses sujeitos que aparecem com essa mentalidade extremamente fascistoide, né, essa mentalidade do fim das diferenças, essa mentalidade que eu não sei se o nome correto é conservadorismo, né, os intelectuais do conservadorismo, o que eu ouço deles é uma outra coisa, não isso que se coloca, isso já é um outro movimento, dessa política que tem essa repulsa ao sexo, usando o termo do filme, né, acho que do Polanski. Né? Essa galera que tem essa repulsa, essa coisa psicótica de uma verdade da sexualidade, de uma verdade da existência, uma coisa, né? O Lukács fala sobre isso, que a gente não deve defender nenhum tipo de utopia, né? Do existir. Então, isso que vem dizendo qual é o modus operandi de vida de todos, né? Qual é o manual da existência humana e tudo aquilo que foge. No caso do filme, a gente está falando de homossexualidade e a gente está falando de religião, né? Uma religião que prega, que necessita de inserir muita culpa, né? E aí Freud vem rindo e sapateando, né? Porque é tudo que ele escreveu a vida inteira. Então, que vem inserindo ali uma culpa para manter o sujeito frente a uma manualização da existência. E aí, e o que foge disso deve ser eliminado. E a gente vê isso. Né? O rapaz que morre, se eu não me engano o nome dele é Alan, né? O rapaz que morre ali por não dar conta de não ser acolhido, porque Deus não vai me aceitar, porque eu sou uma aberração, eu preciso morrer. Né? Eu não me adequo ao que a repressão cultural manda, eu reprimo. Né? Então tem algo de errado comigo. Ele não dá conta de reconciliar as coisas, né? Ele não dá conta de dar algum destino melhor frente a isso, e ele se autodestrói, né? Como eu já acabei de falar, disso dessa forma como o Ferenczi vai colocar. Né? A gente está falando do protagonista, que eu já disse tudo sobre ele, a gente está falando do menino que precisa impor uma religião a todo custo para todos, né? Que é até uma forma de compensar aquilo que ele faz, né? Com a própria família. Ou seja, a gente está falando de uma religião que, ao contrário do que os iluministas disseram, do que o Freud apostava e muita gente acreditava, que iria reduzir, na verdade a gente está dizendo de um processo religioso, de um processo
de certos atrasos e negacionismos que não param de crescer. E por que esses negacionismos, e por que esse processo religioso, essa coisa de retrógrada não para de crescer? Gente, a resposta teoricamente, é muito fácil. Teoricamente, é muito fácil. E existe um cineasta que vem filmando isso há décadas. O nome dele é Ken Loach. Eu adoro Ken Loach. Acho que não tem um filme que eu não vi ainda do Ken Loach. Eu acho que não. Eu acho que eu já vi tudo dele. O Ken Loach filma uma coisa que o Ferenczi chama de desmentido, que é o desmentido social. Um sujeito desmentido socialmente é um sujeito que se coloca extremamente insatisfeito, perdido. Existem 3 filmes que eu posso citar aqui de cabeça do Ken Loach que marcam 3 formas de desmentido social. Um é Kes, né? K-E-S. É um filme onde fala de uma pré-adolescente desmentido pela sociedade. Onde, num diálogo com o professor, ele fala: por que vocês exigem tanto e não nos dão condição dessa exigência? Não se deveria fazer isso com a gente. É muito difícil viver assim. Então, esse é um ponto. Um outro filme, Eu, Daniel Blake. O cara tenta se aposentar e não consegue. Isso é um desmentido da sociedade. Estou ali, mas ele não se ajusta, ele não tem acolhimento. Ferenczi vai dizer que se você não tem acolhimento, a pulsão de morte ela é gerada no ambiente, diferentemente do Freud, onde acreditava numa pulsão inata, fisiológica. O Ferenczi vai dizer que a pulsão de morte é ambiental. Então, se você tem um ambiente não acolhedor, a pulsão de morte vai brotar. E a pulsão de morte pode literalmente matar. Ele tem uma visão até mais dark, da pulsão de morte do que o próprio Freud. E a gente tem, além disso, como é que é o nome em português? Eu acho que é Você Não Estava Aqui. Em português, eu acho que está assim a tradução. Você Não Estava Aqui. Esse é o mais pesado de todos, na minha opinião, e o final do filme é para você... Eu fiquei uns 5 minutos, assim, o filme acabou, eu fiquei uns 5 minutos pensando. Eu falei, o que é isso? O que é isso que a gente está vivendo, Eu acho que é isso. Aquela última cena que te deixa em suspenso. Assim. Ken Loach é um gênio, Eu acho ele maravilhoso. Não sei se vocês gostam. Ali tem isso. Então, a gente precisa se defender. E as defesas são sempre muito ruins. As defesas são sempre muito paradoxais. E a gente tem uma cultura que desmente o sujeito. Você é agredido pelas instituições, enquanto que o Ferenczi vai falar na confusão de línguas, lá no volume 4, ele vai dizer onde há um adulto que abusa, que agride, que oprime, a criança fica precisando de alguém no ambiente que a acolha. Ela vai recorrer a quem ela ama, a quem ela respeita. E esse sujeito que ela ama e respeita também não acolhe. Ali vem um desmentido. E a partir disso vai surgir consequências traumáticas. A clivagem é uma delas. Agora, quando a gente leva isso para a sociedade, a gente fala das instituições que deveriam proteger o sujeito, agridem, abusam, estupram, rasgam o sujeito, que é isso que as instituições fazem. E aí você vai tentar encontrar algo para se defender disso, e você também continua não sendo defendido. O sujeito fica solto. Aí ele se apega no colo de Trumps e Bolsonaro. Porque eu preciso disso, porque senão eu vou esfumaçar, eu vou esmilinguir, eu vou morrer, eu vou colapsar. Para evitar o colapso, eu preciso do pai. Aí a gente volta para o Freud, Totem Tabu. Eu preciso de alguém, a gente volta para o Freud, Psicologia das Massas. Eu preciso destruir, a gente volta para o Freud, Mal-Estar da Civilização, Pulsão de Morte. Percebe? A gente pode articular isso. A psicanálise ela é maravilhosa, pelo menos para mim. Eu gosto muito da forma como a gente pode articular as propostas de pensar a cultura e pensar o eu. Eu acho que a gente perde muito tempo quando a gente tenta encontrar uma definição final partindo de um único pensamento. Isso, para mim, é algo que já é o próprio desmentido. A resposta final está na mão de um só. Aí a gente vai para a religião. Não, na mão de um só está a proposta de alguma coisa.
Né? Viver com isso é lidar com a angústia da psicanálise e com a própria barra da psicanálise. Né? Senão você... E a psicanálise no século XXI é uma psicanálise que precisa ter, como diz o André Green, né, ela precisa ser vivida dentro do pensamento clínico. Você precisa pensar antagonismos dentro da psicanálise. Né? Aquela era de pensar verdades, eu acho que já foi o suficientemente bem vivida no século XX. Né? Mas, enfim, a gente percebe como o próprio André Green vinha muito chateado antes de morrer, né? Assim, os psicanalistas eles não se unem, eles estão procurando verdades absolutas acima de pensadores exclusivos. Isso é religião. Isso é Bíblia. Isso não é psicanálise. Essa é a minha visão. Então, quando a gente vai pensar esse filme A Baleia, não tem como a gente não pensar um filme, um Freud trazendo culpa em cima da religião, não tem como a gente não pensar esse filme em cima do desmentido social, né, vindo pelo Ferenczi, não tem como a gente não pensar esse filme a partir do trauma. Então, é um filme que traz uma possibilidade, várias possibilidades de reflexão, em cima da vivência desses personagens, mas o que me atravessa nesse filme é pensar que todos os personagens se colocam em cima de um mesmo modus operandi, que é a negação da perda. E a gente vive uma era de negação. Eu acho que é isso, Jairo. Minha simples contribuição em cima desse filme. Poxa, Márcio, simples. Poxa, se fosse simples assim, é o simples que é o sinônimo de complexo, né, Márcio? Ô, Ronald, antes de você começar, eu ia pedir pro pessoal, quem puder abrir a câmera, para a gente fazer um selfie aqui bacana, pô. Só a Márcia e o Alderon, Márcio, Ronald e eu, com a câmera aberta. Quem puder abrir, gente, para a gente fazer uma selfie para além dos nomes. Isso, que legal, olha. Tá vendo? Tá todo mundo aí. Isso. Que legal. Calma aí que o Ronald botou a mensagem aqui. Calma aí. Aí. Tirar essa foto agora. Olha o sorriso. Obrigado, viu? Maravilha, Jairo. Eu não vou nem falar, Márcio, que se eu falar, olha, você mexeu aí, você abriu muitas gavetas na minha cabeça aqui. Que bom. Eu anotei várias coisas aqui, viu, Márcio? Então traz, como sempre, né? Como sempre. Você aí nos presenteando, nos brindando com essa abundância de análises, entradas e etc. Eu coloquei lá o link da lista de presença, tá bom, pessoal, para certificação, enfim, lá da Rural. Márcio, eu anotei algumas coisas, muitas coisas, na verdade, né? Sobre esses três eixos que você trata, né? A culpa ligada à questão religiosa, o conservadorismo, né? Que é vou botar assim, um desdobramento, uma modalidade do conservadorismo, que eu também concordo com você, que eu acho que você escutando o conservadorismo, a gente sabe que são coisas diferentes, conservadorismo e bolsonarismo, né, que é um fenômeno estudado, inclusive, isso tem nome, né, essa negação que você diz tem nome na sociologia e nas ciências sociais, ela denomina de bolsonarismo, né, que é diferente, apesar de você ter um desdobramento e uma instrumentalização, né, do conservadorismo para esse movimento político, né, que a gente teve aí nos últimos 4 anos. E o trauma, né? Nesse quesito, eu até lembrei, quando você estava falando, do Schreber, né, o aniquilamento de si e a comoção psíquica. Né? Por quê? Porque no caso do Schreber clássico, né, psicose clássica, em que Freud vai tentar ali, de alguma maneira, ler no diário dele, tentar extrair alguma coisa dali, vivido sem consentimento. Eu fiquei pensando nisso. Que esse corpo em que ele tenta tapar, né, tamponar a falta, ou tamponar o vazio, melhor dizendo, né, é vivido esse corpo de uma forma que você devora, né, come,
Mas essa invasão que toma conta desse corpo é sem consentimento, e por isso dessubjetiva ele, né? O protagonista o protagonista do filme. Eu fiquei pensando muito essa ideia de que a capa de gordura do corpo, e portanto um corpo morto, né? Como você bem disse depois, faz uma parede eficiente, né, contra o campo do outro. E eu fiquei pensando como que o analista entra enquanto parceiro libidinal para uma penetração e uma infiltração dessa parede eficiente, dessa capa de gordura, né? Enquanto, enfim, suposto saber, parceiro libidinal, interpretar algo legítimo ali para a gente poder tentar, de alguma forma, acessar essa subjetividade, né, que tá desvanecida, não está mais ali, né? Fiquei pensando nisso, né? Uma coisa mais clínica, talvez, do filme. Esse é o primeiro ponto que eu ia te perguntar. O segundo ponto... Ronald, boa tarde, boa noite. Desculpa interromper, eu queria colocar um elemento que tem a ver com isso que você falou, e que é muito forte nesse filme para mim, que é o seguinte: o corpo do outro. Segundo as críticas, esse filme não tem nenhum conteúdo em si tão forte quanto o fato do diretor ter contratado esse ator, que está com problemas de saúde, pelo olhar triste que ele tem. É um ator que teve um problema de saúde, sofreu um acidente, engordou, não podia mais gravar filme, ele era um grande galã, e ele tem um olhar muito triste, aqueles olhos azuis, tanto é que ele ganhou o Oscar. E isso me pegou tanto nesse filme que eu não consegui ver o filme de outra forma. Isso é mais forte do que tudo no filme para mim, por isso que eu queria colocar isso. Obrigado, Guacira. Eu fiquei lembrando da sua fala que eu vi algumas outras críticas que diminui até a iluminação do filme para poder você não ter tanto... para realçar a atuação do Fraser, né, que é o ator principal ali, em contraposição a essa iluminação que eu também achei, aí pegando esse gancho, Guacira, da sua fala importante, né, e aí eu jogo até para o Márcio, depois a gente pode rodar, né, são só as primeiras reflexões. Essa iluminação do filme, essa cosmética, rapaz, essa cosmética me deixou louco, porque é realmente uma iluminação sepulcral, se eu posso deixar dessa forma, sabe? Dos últimos momentos da consumação de uma pulsão de morte, sabe? Então, eu fiquei pensando nisso, nessa iluminação do filme, né? De modo até que você tenha que ajustar ali a iluminação do seu televisor, que eu fiz, no caso. Mas, enfim, Márcio, se a gente quiser também... Eu vou jogar para você, mas o pessoal pode ficar à vontade para falar também. Gente, uma conversa, viu? Vocês ficam à vontade. Pode levantar a mão, igual a Guacira fez. Enfim, vocês ficam à vontade. Pode falar, Márcio. Você fez a pergunta lá inicial, né, sobre como o analista, clinicamente falando, pode tentar acessar esse corpo, né, se foi isso que eu entendi. Então, como eu trouxe o Ferenczi, eu vou tentar responder um pouco dentro da proposta do Ferenczi, frente a esse tipo de sujeito, frente a esse tipo de clínica, né? O Ferenczi, ele não à toa é considerado um enfant terrible da psicanálise, porque ele vem repensar o que o Freud tinha escrito. O Freud ele vai partir de uma clínica representacional, de uma clínica interpretativa, enfim, vai em cima de uma clínica da neurose. Freud vai propor ferramentas e questões ali muito bem documentadas nos artigos da técnica e etc. e tal. E o Ferenczi, como ele entra em contato com pacientes bem típicos desse filme, o Ferenczi começa a perceber essa psicanálise do Freud não funciona para esse tipo de gente. Não adianta, porque essas pessoas repetir, recordar, elaborar, elas só repetem. Essas pessoas não representam o nível de fragmentação, o nível de traumatogênese que se coloca ali. Não é uma clínica viável para aquilo que o Freud está escrevendo. E aí eles começam a romper, e o Ferenczi vai fazer uma releitura, né, de uma adaptação teórica, partindo disso,
para esses pacientes que o Ferenczi atendia, que eram pacientes, no entanto, que ele ficou conhecido como o analista dos casos difíceis, impossíveis. Pacientes muito difíceis, muito psicotizados, muito fragmentados, pacientes nesse nível de autodestruição, eram os pacientes que o Ferenczi atendia, e com isso ele foi criar um ajuste teórico, né, de técnica para o atendimento desse tipo de paciente, que na visão dele era impossível de você pegar um Freud para atender isso. E aí eles rompem, e o Ferenczi continua, principalmente no final do livro 3 e todo o livro 4, a criar toda uma forma de rever trauma, de rever atendimento, de rever tudo. No texto Elasticidade da Técnica, o Ferenczi vai trazer o tato psicológico, a benevolência do analista, ele vai falar dessa fetichização da técnica, onde todo mundo tem que caber dentro de um conceito. Ele vai começar a criar críticas a respeito desse tipo de coisa, né? Eu poderia, de uma maneira resumida, claro, né, para não entrar muito tecnicamente em alguns textos, que cabe ao analista gerar para esse paciente, numa postura que ele chama de analista real. Tanto que quando o Freud descobre que o Ferenczi beijava os pacientes na hora de ir embora, né, dava um abraço e um beijo, Freud enlouquece. Mas como é que é isso? Não pode tocar no paciente, o analista é opaco e tal, aquela coisa toda. E porque o Ferenczi tinha uma relação um pouco mais horizontalizada, mais humana, e o analista é o analista real, o analista que chora, o analista que abraça, que ri, não tem problema nenhum com isso. Né? Para o Ferenczi não tem problema nenhum. O analista é um sujeito real, que tem que se horizontalizar no sofrimento ali com o sujeito, tem que criar uma postura de gerar um ambiente que o sujeito não teve. Falando de maneira clichê, Ronald, mas é só clichê mesmo para amarrar a explicação, se você teve um trauma com a sua mãe, o analista assumiu o lugar da mãe que você precisava, para que você possa se recosturar, porque você está rasgado, cindido. Essa é a aposta. Sensacional. Sensacional. Né? Não é angustiar, não é desamparar, não é se ocultar, né? Mas sim se horizontalizar para recosturar esse psiquismo rasgado. Então, o Ferenczi, assim como o André Green, que eu adoro, ele vai, o Ogden também, né, mais contemporâneo ainda do que o Green, que eu também adoro o Ogden, acho eles fantásticos. Eles vão se preocupar com pacientes num nível de traumatogênese, de experiência de vazio, muito forte, que o Freud com certeza não atenderia. Né? Que ele diria o que ele diz em vários artigos, né? Procure um médico. Nisso, a minha psicanálise não é útil. Então, eles vão se preocupar em torná-la útil para esses pacientes. Então, esse camarada extremamente obeso, morrendo, se autodestruindo, ou esse camarada que morre, né, que é o namorado dele, por não dar conta, esse camarada não chegaria numa clínica, não sei se ele suportaria o silêncio do analista, se ele suportaria a verticalidade do analista, se ele suportaria a angústia que o analista, porventura, pudesse trazer. Esse é um camarada que chega tão rasgado que o que ele precisa é que o analista pegue na mão dele e fale, vou tentar te costurar. Essa é a proposta. Não sei se eu consegui te responder. Com certeza. Pô, sensacional, era isso mesmo. Eu gosto muito dessa abordagem do Ferenczi por conta dessas quebras que ele faz, sabe? De modelos e de técnicas, sabe? Modelar, quebra, ruptura de modelos, né? Ele chega e faz uma crítica fundamentada sobre isso, né? Assim, pelo que eu pude te ouvir. Eu tenho outras questões aqui, mas vamos rodar aí a palavra, vamos tentar dar circulação aí nessa palavra. Jairo? Leva essas questões para a tua análise, Ronald. Deixa o pessoal falar. Não fica aproveitando o Márcio, não. Eu só queria levantar aqui um adendo, até a Vacira trouxe, eu acho importante falar, é que o Brenner, com esse filme, né, o ator, na verdade, o filme também é um pedido de desculpas de Hollywood a tudo aquilo que aconteceu com ele, né? O processo pela qual ele passa,
É um processo de silenciamento, de uma dor, de um sujeito que esteve em depressão profunda, sofreu um divórcio, teve perdas financeiras, e muito disso causado a partir do momento em que ele resolve quebrar o silêncio e falar de um assédio sexual sofrido, né? Através, inclusive, de um dos grandes nomes de poder em Hollywood, que o cara era um dos diretores, inclusive, do Globo de Ouro. Não à toa que o filme, ao ganhar o Globo de Ouro, o Brendan Fraser não aparece. Ele não aparece para receber o Globo de Ouro no repúdio mesmo a essa questão. Então, a gente também precisa entender que não é uma obra como essa, né? Aliás, o Márcio, inclusive, como eu, né? Eu sou apaixonado por cinema. Eu não vejo um filme só pela história do filme. Eu quero saber quem é o diretor, eu vejo a iluminação, eu quero saber quem são as atrizes, os atores. Quer dizer, eu tenho todo o envolvimento com o filme, da mesma forma como o livro. Eu quero cheirar o livro, eu quero saber se é polissoft o papel, a gramatura. Então, todo esse envolvimento de um filme também tem a ver com a história de cada personagem, né, e de cada personagem na construção daquele filme. Então, você vê um ator que sai de um processo de depressão profunda, né, e sai desse lugar de também acusação de um assédio contra um homem extremamente poderoso, que é jogado ao ostracismo por conta do assédio sofrido. E detalhe, ele quebra o silêncio 15 anos depois por causa das mulheres naquele movimento Me Too, que quebra o silêncio também, né? Eu até coloquei no meu canal do Instagram esses dias a fala de uma psicanalista que diz: não é possível que tenha tanto caso de assédio sexual assim. Quer dizer, ô Márcio, é loucura você ouvir uma psicanalista dizer isso, mas ela falou, né? Desacreditando o quantitativo de assédio. Ah, não, como quem disse assim, não está na moda. E ela fala, desde que o mundo é mundo, eu fico imaginando Adão já assediando Eva, porque desde que o mundo é mundo, né, o assédio começou lá no paraíso, quando ou a serpente ou Adão, alguém assediou alguém aí. Então, não é fácil quebrar esses lugares de verticalidade do poder, porque são lugares de verticalidade do poder. Então, quando ele consegue fazer isso, não teve abraço solidário de ninguém, entendeu? Foi literalmente jogado mesmo a um processo, né, duvidoso. A partir daí só pega papel pequeno, né, sofre perdas financeiras, a mídia joga que ele não estava tendo condição de pagar a pensão dos filhos. Então, uma série de perdas que o sujeito tem. Quando o sujeito volta para um filme como esse, sabe, a gente não pode também passar essa história pessoal desapercebido, porque ele não só vem para um filme que rouba todo o protagonismo do cinema, né, porque é um filme que, além de ter todo esse protagonismo, ele é o ator que ganha o Oscar como o principal ator. Né? Então, a gente não pode ignorar isso. Há filmes, por exemplo, que ganham o Oscar de melhor filme, mas os atores, as atrizes não ganham de melhor ator. Né? Isso vai para outro lugar. Ele ganhou. E eu acho até que esse troféu tem a ver também com essa Hollywood pedindo desculpa a isso, que é um trauma que o Márcio Garrett coloca, e o Ferenczi trabalha muito bem, principalmente quando ele vai falar na gramática dos traumas infantis, quando ele coloca que o ambiente causa trauma. Então, a gente está falando também de um ambiente causador de traumas, né? De um ambiente cercado, né, pelas questões da sexualidade, né, por uma série de coisas ali também causadora de traumas. Esse é um ponto. O outro ponto que eu quero levantar, Márcio, quando você coloca esse analista que abraça, né, que aperta a mão, esse analista que tem, vamos dizer assim, né, que quebra o protocolo rigoroso da IPA, vamos pensar assim, no passado, porque hoje não é mais assim, pelo menos eu quero esperar que não seja assim. Isso tem a ver também com dois lugares, né? Inclusive, você citou o André Green, e o André Green cita o Winnicott, quando o Winnicott fala que, de uma certa forma,
E isso foi uma questão que ele diz que o incomodou durante décadas, até ele sentar e escrever, é o lugar de ilusão que colocamos os nossos analistas. E o Winnicott dizia isso. Que lugar de ilusão é esse que colocamos os nossos analistas? Como se os nossos analistas fossem, sabe, essa história do Bolsonaro, imbrochável, incomível, imorrível. Esse lugar que a gente coloca os nossos analistas, que tem a ver também com o lugar de uma certa ilusão infantil. E o Winnicott trabalha muito isso, né? E o Ferenczi vai trabalhar essa questão. Por exemplo, eu me surpreendi, né? É comum, eu sou do Fórum Lacaniano, é comum se ouvir que Lacan cobrava os tubos na sua análise, que era uma coisa que ele não passava em branco de jeito nenhum, o pagamento, a pessoa tinha que pagar, aquela coisa toda. Aí eu pego uma carta de um psicanalista que foi analisado por Lacan por mais de 3 anos, né? Que é eu acho que é Jacques Biezin, acho que é isso o nome dele, Biezin, que era judeu, que vem da perseguição nazista como judeu, vai conhecer o Lacan lá no Hospital de Santiani, e o Lacan olha para ele e fala assim, eu acho essa coisa fantástica, que ele diz assim, Lacan já era o Lacan, né? Quer dizer, já tinha um grande nome, e ele vira para esse judeu que está ali se escondendo ali, porque isso está em pleno nazismo, isso é em 1942, os judeus estão sendo perseguidos e mortos, e o Lacan vira para ele e fala, olha, no que você precisar de mim para resolver qualquer problema aqui em Paris, conte comigo. E aí ele falou assim, nos meus ouvidos, aquilo soou como se ele dissesse assim, eu sei que você é judeu. E aqui você está protegido comigo. E ele falou assim, aquilo me acolheu de tal forma que eu continuei acompanhando ele ali nas falas, até que eu me tornei analista dele por 4 anos. E Lacan nunca me cobrou 1 centavo. Então, é disso, é desse analista, é desse psicanalista que a gente está falando. Ele nunca me cobrou, porque para Lacan, e ele continua escrevendo, para Lacan era uma questão, lutar contra a segregação era uma questão pessoal. Então é disso, sabe? Quando você fala desse psicanalista, me lembra desse Lacan, do Lacan que coloca a mão no rosto, no caso da palavra Gestapo, sabe? Do Freud, que coloca no envelope dinheiro para o analisante dele, porque o problema dele era fome. E o Freud diz para ele, olha, o teu problema é fome. E coloca dinheiro no envelope para ele e fala, tá aqui, eu estou aqui botando um remédio para você. Entendeu? Então, essas histórias elas precisam circular mais para mostrar que há, sim, uma outra psicanálise, que não é a psicanálise do psicanalista que está na moda, que é isso. Não é. Existe uma outra psicanálise, que é uma psicanálise humana e uma psicanálise possível. E é disso que a gente está falando. Eu fico feliz de ouvir isso, né, de um psicanalista que eu sei que tem essa postura ética também na sua clínica, que é você, meu amigo querido. Muito obrigado pela sua fala. Eu que agradeço. Eu gosto muito, Jairo, da gente usar aquele termo, que não é meu, né? O Luiz Cláudio Figueiredo usa isso já, e outros também, que é a gente usar as nossas teorias como reserva de uso. Entre o analista e o paciente tem um vão. E a gente vai usar as teorias que nós somos capacitados para usar de acordo com aquilo que o paciente precisa. E não usar a teoria na frente do paciente. A gente ouve muito as pessoas falando que a psicanálise é uma clínica, que é uma clínica, que é uma clínica e que tudo nasce dessa clínica, mas na prática, nas conversas de bastidor, o que a gente vê é um fetiche teórico. Tá? Eu vou usar tudo desde que estiver escrito em algum lugar e tudo tem que encaixar ali. Então, essa posição fetichista teórica é que na prática acaba acontecendo. E não essa visão de usar a teoria como uma reserva de uso, né? O analista poder pegar aquilo que está ali, colocar aqui e falar assim, quem manda na minha clínica é o sintoma do paciente. Quem manda na minha clínica não é o seminário 5, o seminário 10, o artigo tal ou fulano de tal. O que manda na minha clínica é a minha capacidade de relacionar as teorias, de relacionar os pensamentos. Isso é o pensamento clínico do Green.
né? Quando ele vai escrever já no século XXI, né, onde ele vai escrever um artigo maravilhoso chamado Pensamento Clínico, onde ele vai problematizar e colocar a gente para pensar isso. Então, isso, né, que você dá o exemplo do Freud, do Lacan, e que eu dei outros também, são atitudes do analista que, entre eu e o meu paciente, o que ele está precisando, e é isso que eu vou colocar ali. Né? Então, é tratar a psicanálise dentro dessas possibilidades, e não como uma fetichização teórica, né? Uma psicanálise elástica. Né? Esse papo começou a se tornar um pouco menos tabu com o atendimento online. O atendimento online mostra que o psicanalista ele é um psicanalista ainda do início do século XIX. Né? Uma coisa bem bizarra. E aí, inclusive, tem seminários do Miller, né? De que a psicanálise não pode ser tecnológica. Tem seminário dele antes da Covid. E aí vem o tecnológico e todo mundo atende no online até hoje. Agora pode, por causa da pandemia? O Covid foi o grande outro do psicanalista? É isso? Então, não é só do Miller não, viu, Márcio? Tem os psicanalistas aqui no Brasil também. Não, eu estou falando ele porque ele é um famosão, né? Mas tem monte. Eu estou usando só o nome dele, que ele é o mais famoso, assim, internacional. E aí, mas eu conheço inclusive alguns, mas deixa quieto. Aí, e aí o Covid foi o grande outro do psicanalista. E aí agora pode. Né? Mas só que o Ferenczi, na década de 30, escreve Elasticidade da Técnica sacudindo todo mundo, dizendo, não, sempre pôde. E aí esse papo começou a ser menos tabu. Então, na própria eleição do Bolsonaro, eu vi psicanalistas teoricamente conhecidos e famosos, com percurso, se posicionando de uma maneira fascista, né? De uma maneira retrógrada, frente a tudo isso. Escolas se posicionando de maneira fascista. Sociedade se colocando de maneira covarde. Eu nunca vi. Como é que é isso? Né? Eu queria ver esses caras, tipo o próprio Lacan, que era extremamente politizado, vendo a palhaçada que foi algumas escolas de psicanálise e alguns psicanalistas se colocando de maneira ridícula nas últimas eleições, por exemplo. Eu queria ver Lacan vivo, o que ele iria falar. Né? Tomando como base o que a gente tem de Lacan, acho que ele faria várias palestras escandalosas, né? Puxando a orelha de muita gente. O Canalha volume 2. O Canalha volume 2. Então, assim, existem umas vacas sagradas e umas questões no nosso meio que mostra que a psicanálise me parece ser uma psicanálise assim que está muito sintomatizada, né? Coisa que o André Green fala na década de 80, 90, ele já fala, se vocês não entrarem numa outra postura, vai acabar tudo. Ele já começa a falar isso e morre muito chateado, né? O pensamento tardio, né, que é o do século XXI, é um pensamento que convoca essa articulação, né? Essa necessidade de articulação. Enfim. Gente, vocês ficam à vontade, viu? Fica à vontade aí, Jairo, porque senão você vai polarizar o discurso. Não, eu quero avisar que tá... Ronald, eu quero fazer o aviso do certificado. Pode falar. O pessoal não esquecer de assinar a lista de presença, tá bom? Isso. E circular a palavra. Isso, não fica aí polarizado. Jairo, Márcio, Jairo. Gente, alguém tem alguma pergunta? Comentário? Aproveitem. Então, eu vou aproveitar. Faltou a gente fazer um pouco de link com a questão também lá do livro, Moby Dick, porque o que tem de legal nesse filme, eu achei muito interessante, é essa questão aí da relação dele com a filha, né? Fazer essa analogia com o livro Moby Dick. Mas eu não me aprofundei em estudo para poder falar sobre isso, eu li o livro há muitos anos, então, mas eu achei interessante se alguém souber fazer acrescentar um pouquinho sobre isso. Eu não estou conseguindo assinar o Forbes, não. Ô, Tânia, clicou na lista, ele já vai aparecer pedindo só o seu nome completo. Você só vai assinar o seu nome só e o seu e-mail. Pois é, ele não abre para mim. Não está abrindo para você? Você está em trânsito, né? Talvez seja a internet um pouco mais fraca. Mas está justificado aqui. Tá bom?
mas alguém que não conseguiu está justificado aqui. Tá bom? Ô, Guacira, eu acho que o filme ele abre muitos links, né? Não só com o livro do Moby Dick, que é exatamente essa perseguição de um sujeito com uma vingança, né? Tem uma vingança ali, tem a opção de morte. Moby Dick, gente, merece um diálogo só sobre ele, né? Pela riqueza do livro do Herman Melville. Então, eu acho que realmente tem muita coisa aí. Mas, pegando esse gancho que a Guacira falou, Márcio, eu queria polemizar um pouco sobre a questão daquilo que foi levantado né, em relação à gordofobia. Né? Foi trazida a questão da gordofobia em dois momentos. Né? No momento da própria escolha do ator, e não de uma pessoa já que não precisasse de todo aquele excesso de maquiagem, e também, de uma certa forma, como a própria temática do filme foi trabalhado, né? Colocando aí. Então, eu queria aproveitar que você tem toda essa leitura da questão traumática e também ver essa questão em relação à própria posição do corpo, né? A gente tem um certo ideal de um corpo magro, a gente tem um certo ideal na sociedade. E como é que você vê tudo isso? Você que trabalha bem essas temáticas na sua clínica. A coisa da idealização e da padronização, né? Eu lembrei agora, acho que vocês devem todos conhecer, se não quase todos, que é o livro do Byung-Chul Han, né? Que é a Sociedade do Cansaço, onde ele fala da crise do positivo, né? Onde a gente precisa de um negativo aí para dar um equilíbrio, que está todo mundo igual, né? Todo mundo pensando igual, todo mundo sendo igual, né? Tem o Steve Cutts, gente, que assistam todos os curtas dele no YouTube, né? Steve Cutts, onde ele também faz, assim, nas suas animações, né? Ele também fala um pouco essa crítica da sociedade padronizada. E tem 1 milhão de pensadores contemporâneos que vai falar dessa questão toda. Isso não tem como a gente pensar fora da própria sociedade neoliberal, né? E também a gente vai ver que as idealizações é uma maneira de agrupar e acolher, né? Só que isso não é gratuito, porque ninguém cabe no mesmo quadrado, nem todo mundo consegue se ajustar no mesmo quadrado, né? Vai ter que haver uma compensação para isso que não é ajustável, e aí vem os sintomas se vingando do laço social, da própria cultura que coloca o sujeito no quadrado, né? Então, assim, a gente vive partindo, né, do discurso neoliberal, uma necessidade de enquadramento para consumo. Então, a geração saúde, por exemplo, né, que padroniza aquele corpo maravilhoso, não sei o que, de saúde não tem nada. Né? As pessoas que vão para a academia hoje, eu não estou falando de todas, é óbvio, né? Eu costumo dizer assim, se você está se doendo é porque você está enquadrado sim. Né? Então, ponto. Então, as pessoas que vão para a academia hoje, a última coisa que elas têm é saúde, porque elas se entopem de uma alimentação escrava, de suplementações, hormônios, malha 7 vezes por semana, se destrói em cima de uma ideia. O que tem de saúde ali? Né? Não tem nada. O corpo faz o triplo de músculo que deveria fazer, o cara está ali com 150 quilos de músculo, está escravo de injeções e não sei o quê, para ficar padronizado em cima de algo. Então, qual o objetivo disso? Consumo. Né? E aí você precisa se enquadrar para consumir, porque se você parar de consumir, o capitalismo deixa de existir. Então, o capitalismo precisa existir às custas dos excessos. Né? E aí é óbvio, se a gente tem uma era de alimentação saudável, corpo perfeito, não sei o que, quem não se enquadra aí tem que ser incomodado para que se enquadre. Então, o próprio discurso, não tem, na minha opinião, a gente pensar as idealizações sociais fora do discurso neoliberal, fora da posição ultra-blaster positiva, como diz o Byung-Chul Han, né? Fora de tudo isso, porque o objetivo central, o objetivo final, perdão, é fazer consumir. Então tem que consumir. Né? E é interessante que o capitalismo ganha nos dois lados. Ao mesmo tempo que ele te entope de junk food, já que o filme é americano, né? As crianças já nascem lá comendo junk food, né? Ele diz que você não pode ter esse corpo de junk food, mas você tem um corpo saudável. Aí você vai
engorda demais, agora você vai se lascar de consumir para ficar com um corpo maravilhoso. É sempre consumindo muito às custas dessas idealizações, às custas da necessidade do outro de se agrupar. Porque ele não pode, principalmente no século XXI, eu não tenho como provar isso com pesquisas, mas é o que a gente percebe, o que a gente vê em reportagens, né, principalmente, no meu caso, pelo menos, no século XXI, isso está muito mais forte do que em qualquer outra época. Então, trabalhar a idealização na clínica seria trabalhar por que o sujeito precisa permanecer idealizado. Eu acho que ali tem a ver com o sintoma, com todo o processo que coloca o sujeito ali, né, numa reação traumática, vamos dizer assim. Né? E a reação traumática seria essa. Então, por que está havendo essa reação? Eu acho que é uma forma da gente usar o que o Freud chama da nossa arqueologia clínica, né? Fazer as nossas investigações ali com essa sugestão de caminho. Tem uma outra questão também que eu gostaria de colocar, pensando ali no filme, naquela poltrona, ele sentado naquela poltrona, aquela obesidade, a gente vê isso muito em programas de televisão que filmam essas pessoas obesas, elas não têm mobilidade mais, é como se elas estivessem ficando atoladas ali, e elas começam a não ter saída, né? Perfeito. Isso aí. Acho que tem uma outra colega que levantou também. Né? O Ilza, pode falar. Ilza, né? Wilza, boa noite. Primeiro, boa noite. eu queria agradecer muito ao trabalho de você, Jairo e Ronald, os encontros, a transmissão. E, Márcio, brilhante suas colocações. Eu tenho uma questão, assim, eu não sei se teria uma resposta para, né? Mas, assim, eu tenho um trabalho no CVV e eu fico muito, assim, estarrecida com a quantidade de pessoas que estão se automutilando via cortes no corpo, né? Esses novos sintomas. Você teria alguma coisa a falar sobre? Obrigada. É uma pergunta ampla. Vamos... Eu sei. É uma pergunta ampla e difícil pra caramba, né? Pois é. De machucar o corpo, né? Do autodestrutivo, que é o que ele faz, de uma certa forma, né, Wilson? Mutilando, no caso, não está mutilando, está destruindo, está metamorfoseando aquilo ali, ele está virando uma outra coisa, né? Com tudo aquilo que ele chega num nível de obesidade que é algo assim chocante, né? De ver no filme, pelo menos. E como uma resposta, uma agressão. Como eu trouxe o Ferenczi hoje, eu vou responder em cima do Ferenczi, tá? Vou usar ele para me salvar da tua pergunta. O Ferenczi usa muito uma coisa chamada identificação ao agressor ou agressão, como fuga, como resposta a esse sujeito agredido, né? E os nossos sofrimentos vão ser sempre respostas a essa agressão do outro. Então, o sujeito não é o sintoma, mas o sujeito é aquilo que ele apresenta a partir da resposta daquilo que o outro o agride. Ficar nesse lugar, né, usando acho que o nome dele é Charlie, né, gente? Eu esqueço o nome de fundo, é Charlie, né? Eu sou péssimo para gravar. O Charlie, ele é um sujeito sempre colocado assim, talvez dentro da história, talvez ele ouviu muito, né, de que ele é aquilo, ele é um nojo, ele é repugnante, ele não serve, ele sabe, ele sempre foi agredido dessa forma, introjeta aquilo, se identifica com aquilo como uma forma de que se eu me identificar com isso, eu não morro. Isso não vira mais um perigo para mim, né? Eu viro isso. Quando eu me identifico com o agressor deixa de ser alguém que me faça mal. Eu viro ele. Virando ele, ele não me mata, ele não me destrói, ele não me agride. Eu viro ele, eu sou ele. Então, talvez essas manifestações corpóreas é uma forma de marcar no próprio corpo do sujeito que ele está identificado com esse lugar de subjugação que colocaram no corpo dele. Então, virando isso, eu estou salvo desse outro que me agride, porque eu virei a agressão, né?
Eu introjetei isso. Então, isso é um trabalho de clínico dificílimo, porque o sujeito precisa desacoplar daquilo que ele introjetou, né? Que é essa identificação fortíssima, né? Então, assim, eu acho que a gente pode, partindo disso que você me pergunta, partir dessas sugestões ferenzianas e pensar, né, como é que a gente pode orbitar aí essas possibilidades. Obrigada. Gente, fantástico aí a contribuição, Márcio. A gente vai terminar um pouquinho mais cedo, porque a gente vai ter uma outra atividade daqui a pouco, viu, gente? Então, estou aguardando vocês daqui a pouco na nossa próxima atividade, já no outro canal, vai ser lá no canal do YouTube. Tá? E vamos ter hoje um encontro com a Ana Laura Prates. A gente vai estar debatendo também um tema muito interessante. Ô, Márcio, eu só tenho que te agradecer, amigo, tá? Pela sua prontidão de estar sempre conosco, cada vez que a gente vai debater um tema. E eu gostaria que você fizesse suas conclusões. Claro, eu que agradeço. Dizer que sempre que possível eu estarei aqui. Pode chamar que eu volto, se eu puder. Vou chamar mesmo. Olha que eu chamo. Tá? Sempre que vocês tiverem projetos sobre cultura, gosto muito desses assuntos, podendo, estarei aqui para tentar contribuir. Espero ter conseguido passar alguma... Como é que a gente te acha, amigo? Como é que a gente te acha? Fala aí. O meu Instagram é o meu nome, tá? Vocês estão vendo aqui no quadradinho? É só botar lá no Instagram, Márcio Garri. Eu já achei. Já achou? Você tem um blog também, né, Márcio? Já Você achei. escreve. Ultimamente eu estou só com o blog da Band, escrevendo Da Band, lá. né? Isso é. E o resto são aulas, enfim, né, nos outros institutos. Mas, assim, vocês me acham... Tudo que rola eu coloco lá. Né? Lá tem um link na minha bio para vocês entrarem em contato comigo. Eu sou bem acessível, sempre que posso eu estou ali respondendo no tempo possível. E, enfim. E agradecer. Só o projeto lá da Iraci, esse projeto é um projeto aberto, Márcio? A oficina que você coordena vai ser um projeto aberto? Então, eu não consegui, por questões de agenda, voltar no Speed agora, em agosto. Eu vou propor uma atividade mais para o meio do semestre que vem, e aí estou pensando em alguma coisa nesse sentido, em fazer uma atividade aberta à noite, por exemplo. Porque o meu seminário era um seminário fechado à tarde, sobre o mal-estar da civilização. Então, estou pensando aqui no meio do semestre oferecer alguma coisa aberta à noite para ser mais acessível para as pessoas. E, enfim, fico à disposição, Jairo, Ronald. É só Márcio, muito obrigado, tá? Obrigado também, tenho que te agradecer, viu? Foi falas, assim, sensacionais, eu gostei muito também das questões levantadas, com certeza você vai estar aí conosco de novo, essa boa repetição aí do Márcio, aí com a gente, já desde a jornada, né, Márcio? Desde a jornada, isso aí. Isso aí, obrigado. E apareçam para um vinho, hein? Isso é, com certeza. Com certeza. Eu já estou com vinho aqui. Você falou me chamar, eu vou na hora. Eu vou na hora. Muito obrigado, gente. É um prazer. Beijo para todos. Prazer, um grande abraço. Tchau, tchau.